os 100 anos do rádio brasileiro. Estamos trazendo 2 programas por edição, em algumas edições, né? E no programa de hoje, a gente já reproduziu para você um pouco da história da Voz do Brasil. Vamos ao programa de número 17, com os 100 anos do rádio, nessa parceria com a Rádio MEC. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e humor. Em seus primórdios, as emissões radiofônicas contaram com poucas iniciativas na área do humor. Maurício Nogueira Tavares, professor de rádio da Faculdade de Comunicação da UFBA. Os primeiros programas de humor no rádio surgiram já em 1931, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era um programa de uma dupla de humoristas, e essa dupla lá tinha como codinome Manezinho e Quitanilha. Eles batiam um papo em torno de velhas anedotas trazidas do palco, dos almanacs de propaganda medicinal, que faziam muito sucesso na época. A Rádio Cosmos e a Rádio Cultura, em São Paulo, também foram pioneiras nesta seara, logo após a regulamentação da publicidade no rádio e com a popularização das audiências. Antônio Adami, professor e pesquisador. Em 11 de janeiro de 1937 tem um programa muito famoso, Rádio Maluco, com informações e conversas sem lógica nenhuma, mas com muito humor. Diferente do humor que a gente vê hoje na televisão e até no rádio, um humor sarcástico, um humor quase agressivo, sem qualidade. O humor do rádio, e uma das maiores expressões é o nhototico, que era da Rádio Cultura, era fantástico, realmente criativo. Vital Fernandes da Silva, radialista e humorista. Quem descobriu o Brasil? Não sei, dona. Não quero conversa com o Brasil. Menino, mas que coisa! Como é que posso ouvir isso da boca de um menino brasileiro? Maurício Nogueira Tavares. Ainda nos anos 30 foi lançado o primeiro programa humorístico no gênero Escolinha, a rádio transmissora do Rio de Janeiro. Era uma escola bagunçada, onde a professora, dona Peteca, era representante do saber oficial, sofreu horrores com a disciplina e a travessura dos alunos, como até hoje nas escolinhas de televisão parodiavam tipos facilmente caricaturáveis. Esse programa depois foi relançado na Rádio Clube do Brasil por Renato Mussi, mas ele foi um programa que foi impedido porque uma minoria de professoras, elas dirigiram-se à Associação de Pais de Família para pedir intervenção para a retirada do programa. E o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, da Era Vargas, atendeu os pedidos. Renato Mussi disse, como sabia que o DIP não era muito inteligente, ele acabou refazendo o programa com outro nome e deu certo. O programa passou a ser chamado Piadas do Manduca. Tem comida ou não tem comida aqui nessa fuleiragem? Oh, que isso? Calma! Não. Calma, Manduquinha! Calma, pessoal. Um dos mais conhecidos e queridos programas de humor do rádio brasileiro foi o PRK-30. Criado inicialmente por Renato Mussi, com os atores Lauro Borges e Castro Barbosa, o programa passou pelas rádios transmissora Mairink Veiga e Nacional no Rio de Janeiro, onde alcançou enorme sucesso. Minhas fanáticas e admiradoras, muito good morning para todos. Atenção, atenção, atenção! Vamos dar a hora rigorosamente certa. Pelo nosso cronômetro de parede, faltam precisamente 5 minutos, não sei para que horas, porque o ponteiro das horas caiu, raio de par. Maurício Nogueira Tavares. No começo dos anos 50, a PRK-30 deixa a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e acaba no Rádio de São Paulo. Para substituir a PRK-30, a Rádio Nacional traz Marcos Nunes e Haroldo Barbosa, que depois viraram 2 grandes redatores de humor na TV. Eles criam o Edifício Balança Mas Não Cai. O Edifício Balança Mas Não Cai foi um programa de humor no rádio de grande sucesso que depois acabou migrando para a televisão e continuou por muito tempo. E aquele sujeito muito rico recebe mais uma vez a importuna visita daquele parente muito pobre. Pois é, primo. A coisa não anda boa não, primo. Você quer dizer isso a mim? Eu estou enterrado, meu amigo. Eu não saio mais do porão. Eu queria estar no seu lugar. Os atores Paulo Gracindo e Brandão Filho protagonizaram durante décadas o quadro Primo Pobre, Primo Rico, grande sucesso do programa Edifício Balança Mas Não Cai, no rádio e na TV. No final da década de 1960,
O humor no rádio se associou ao esporte, mais especificamente ao futebol, com a criação do programa Show de Rádio por Estevan San Girardi na Rádio Pan-Americana, a Jovem Pan de São Paulo. Futebol é o nosso tema, bom humor sempre foi nosso lema. Maurício Nogueira Tavares. No show do rádio, cada time tinha um personagem central que era o estereótipo do torcedor. No Corinthians, que era um clube popular, tinha muito torcedor de baixa renda. O personagem era Joca, o negro pobre que morava no barraco. Jorge, inclusive, era ligado à figura de São Jorge, na Ubanda. E quando o Corinthians começava a jogar, Jorge apelava para São Jorge, tinha todo esse folclore. E naquele barraco lá no Parque São Jorge, todo enfeitado de bandeirolas pretas e brancas, o crioulo Joca vibra com o seu Corinthians. Saravá! Na segunda fase, o programa Show do Rádio começou também a ironizar a própria linguagem do rádio, fazer uma metalinguagem como era o que a PRK-30 fazia nos anos 40, 50. Isso cria uma espécie de base para o humor do rádio das décadas seguintes. A sua Camanducaia no esforço e recolho de reportagem passa a falar diretamente de Los Angeles para fazer a cobertura da luta do século entre Mohamed Ali e Leão Spink. A característica do humor no rádio nos anos 70 são os personagens. Isso surge no meio dos programas musicais. Um deles, o mais famoso, era o Djalma Jorge, na Jovem Pan. E você também começa a ter locutores de FM que são humoristas, como Serginho Leite, que talvez tenha sido o mais famoso deles. A imitação que eu entrei lá na Jovem Pan na época foi a Clementina de Jesus. Galo cantou às 4 da manhã. Existem duas grandes presenças do humor no rádio dos anos 2000 para cá, né, até hoje. Né? Uma delas é a Moção, que é um humorista do rádio nordestino, né, que ele faz programas em cadeia para todo o Nordeste. E o grande lance dele é fazer pegadinhas, né? Ligar para as pessoas e contar uma história constrangedora e mentirosa para provocar uma reação e o público rir dessa pessoa. Esse modelo também, no começo, é usado pelo Pânico na Jovem Pan. Esse humor que constrange. Atualmente, os programas de humor migraram para a internet e têm grande alcance de audiência em plataformas como o YouTube e na novíssima rede social de vídeos curtos, o TikTok. Mas quando rádio e humor se encontram, a resposta da audiência costuma ser muito positiva. Rádio e humor, um feliz casamento. Boemba Boemba, com José Simão. – 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. O humor no rádio, né, é uma coisa presente muito forte no rádio brasileiro, né, e que teve trajetórias desde 1931 até os dias de hoje, né, com agora as outras plataformas também utilizando-se dessa arte, né, do comunicador que consegue trazer a alegria através de um humor, né, que sempre a gente torce que seja um humor respeitoso, não seria respeitoso, mas enfim, que não afronte as pessoas, enfim, que faça ter a alegria, a descontração, e é preciso ter isso também no dia a dia, né? Bom, estamos trazendo aí os 100 anos do rádio nessa parceria com a Rádio MEC, mais um programa para você. Vamos a um intervalo comercial